Como é que funciona o RP agora para marketing especificamente? Bom, em marketing, o RP vai ter algumas funções mais específicas. Em marketing, nós atribuímos para relações públicas também a responsabilidade de relações com a imprensa. Não é bem a mesma coisa, na verdade, a gente, para grandes empresas e para grandes corporações que tenham eh, porte e para as quais esse assunto é mais importante, pode ter até dois profissionais, um para fazer as relações públicas, outro para fazer a relação com a imprensa, ou uma equipe ampla de mais profissionais para fazer esses trabalhos. Mas nós estamos falando aqui, no caso mais genérico, de pequenas e médias e grandes empresas, essa função vai estar normalmente concentrada na mão de um profissional ou de uma empresa que é responsável pelas relações públicas. E ela vai incluir também, ser responsabilidade também pelas relações com a imprensa. Relação com a imprensa, então, é essa atividade de facilitar com que os responsáveis e profissionais da imprensa tenham acesso facilitado às informações da empresa. É lógico, são as informações que a empresa oferece, ou seja, a versão das empresas, e de tal forma que isso vá se converter, e se espera que isso aconteça, em notícias publicadas pelos repórteres e pelos profissionais da imprensa. E essa notícia, quando é publicada por um profissional da imprensa sem ser paga, nós chamamos de publicidade. Então, um dos objetivos de relações públicas é obter publicidade sobre a empresa e os produtos que ela fornece. Não confundam publicidade com propaganda. Propaganda é quando nós pagamos. Publicidade é quando nós somos citados pela imprensa, de preferência de uma forma positiva, e isso tem essa diferença é importante do ponto de vista de credibilidade do consumidor. O consumidor dá uma credibilidade muito maior para as mensagens e informações que ele recebe por publicidade do que por propaganda. E isso, né, tem essa diferença de impacto merece o esforço nosso para fazer com que se facilite o processo de conseguir publicidade, então, a respeito da nossa empresa e do nosso produto. Entra aqui também no conceito de RP, né, essa ideia do lobby. Não se assustem, o lobby aqui não é uma coisa ilegal, como a gente tem essa noção aqui no Brasil. Esse é um problema mais nosso aqui do país, porque nós não temos uma legislação que favoreça o lobby de uma forma correta. Por que eu falo lobby de uma forma correta? Porque o lobby, pessoal, dentro de um sistema democrático é uma coisa que está prevista e uma coisa que é justa dentro do sistema democrático. O lobby nada mais é do que a movimentação de alguns grupos de pessoas que têm interesses em comum junto ao poder legislativo para que ele tome ações e decisões legais para o país inteiro que contemplem seus interesses pessoais. A ideia é que esse acesso seja facilitado para todos na população, de tal forma que o legislativo tenha informações e tome, então, a decisão melhor que seria para todos. Aqui no Brasil, isso é mal visto, né? Não por acaso, né? Porque o lobby, como não é regulamentado, ele passa a ser automaticamente suspeito. E, normalmente, essa suspeita é verdadeira, ou seja, né? Nós vimos várias e várias interferências de grupos de poder é, que usam seus recursos junto com os legisladores que reaceitam esses recursos de forma fraudulenta para aí sim conduzir decisões legislativas em favor de minorias que têm simplesmente acesso ao dinheiro para fazer então essa valer a sua vontade. Isso não é democrático, isso é autocrático, isso é autoritário e isso por isso é ilegal aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, que tem uma estrutura mais desenvolvida, legalmente estruturada e uma democracia mais consolidada, vê o lobby como uma função normal das empresas e dos grupos de pessoas de interesse, e aí fica essa função para a RP. Aqui no Brasil, talvez a gente consiga chegar lá em algum momento. Outra coisa também, a outra função do RP é aconselhar a administração e ficar atento ao que está acontecendo no mercado, fazer não só o papel de levar a informação para o mercado, mas também trazer do mercado informações para dentro da empresa e aconselhar, então, os administradores ali, mais no nível
estratégico a tomar decisões e ajustar condutas para que a empresa possa, então, ter essa imagem preservada e valorizada no mercado. Normalmente se passa para RPs também lançamento de novos produtos com impacto na sociedade, então passa a ser uma função do RP fazer uma promoção desse produto que a empresa está fazendo, às vezes reposicionar um produto maduro também caberia, e outros exemplos de RP que não são específicos de uma organização, mas que fazem parte de associações de fabricantes, de categorias de produto, a ideia de gerar interesse por uma categoria de produtos. Aí vocês, aqui em Porto Alegre, tinha mais tempo atrás, não tem mais visto, aqueles adesivos nos carros que diz coma arroz, ou que aquela vaca com um cartazinho dizendo coma galinha, né? Ou vice-versa, uma galinha com um cartazinho dizendo coma carne bovina. Tudo isso são ações de relações públicas em favor de uma categoria de produtos, que no caso é o arroz, ou é a carne de galinha, ou a carne de gado. Eu estou trazendo alguns exemplos alimentícios, mas eles são aplicados em várias situações e funciona muito bem. A gente pode pensar também nesse sentido e nas influências sobre grupos específicos na sociedade. Às vezes, grupos vulneráveis, que são suscetíveis ao Covid, ou que são suscetíveis a doenças sexualmente transmissíveis, enfim, cada tópico desses pode ser pensado como uma ação de RP em potencial para encaminhar soluções para esses problemas. Nós temos também casos clássicos na história do marketing de empresas que tiveram produtos com problemas no mercado que causaram prejuízos ou mesmo causaram danos à saúde de consumidores e que são, então, uma preocupação muito séria do pessoal de RP que tem que recuperar essa imagem. Um exemplo que também já é um pouco antigo é de uma empresa de brinquedos de criança que teve problemas na produção e as peças desses brinquedos acabavam se soltando, ficaram com um tamanho que era possível que as crianças engolissem essas partes, brinquedos, e isso aconteceu de fato, levando várias crianças a acabar se sufocando e causando grave ameaça à vida dessas crianças, né? E isso teve um impacto gigantesco sobre a imagem do fabricante, e a partir deste fato, então, teve que ser feito todo um trabalho de recuperação da imagem deste. Quando acontece isso, então, de novo, o RP está atuando. Ou, no caso da construção de uma imagem corporativa que se reflita favoravelmente nos produtos. Então, também a ideia da imagem corporativa, a gente viu em eventos ali como o Grupo Gerdau trabalha com isso e o papel de RP é fazer essa promoção, essa valorização da imagem perante alguns grupos de interesse, e nesse sentido o RP é a função, é o papel e é o profissional que nós vamos contar em marketing. Como é que o pessoal de RP trabalha? Então a gente já viu quando se trata de RP com informações através da imprensa, usando a imprensa como um veículo de comunicação e nessa função de RP a gente vai procurar criar notícias ou, na verdade, escrever as notícias que favoreçam a empresa de uma tal forma, né, a valorizar a imagem da empresa e passar esses textos para os profissionais da imprensa, esperando que algum deles se interesse por isso, ou já sabendo quais são os profissionais que atuam nessa área mais específica das empresas e que têm espaço na mídia para fazer manifestações. Quando eu falo em mídia, a gente está pensando aqui talvez numa mídia convencional como um jornal impresso, mas também vale muito para o pessoal que tem blog ou mesmo canal no YouTube sobre temas específicos, também a ideia é a mesma, só muda um pouco o formato de entrega dessa comunicação. Então também nós temos a possibilidade das aparições públicas, né? E as assessorias de imprensa também podem agendar reuniões com os profissionais da imprensa, né? Chamar para fazer manifestações, então aparições públicas
controlados e planejados para fazer esclarecimentos ou trazer a versão da empresa ou valorizar a empresa perante a opinião pública, né? E outra possibilidade também para ser explorada em RP é que a empresa se aproprie, né, ou se aproxime de causas sociais e que possa, então, através da prestação de serviço público, ter essa atenção da sociedade e da mídia. Então, através disso, fazer a apresentação da sua empresa através deste canal também, que se associa, então, a temas de interesse público. E, finalmente, né, a ideia de todo esse processo é criar uma identidade de mídia, fazer isso dentro de uma harmonia, dentro de uma apresentação consistente em todos os canais, de tal forma que a imagem da empresa fique sendo reforçada dentro daquele conceito de comunicação integrada que nós vimos no começo desse tema de comunicação de marketing.